Caio, o Brasil deve adotar um tom neutro? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Bom, eu creio que a neutralidade se torna um tanto imoral quando um dos lados do conflito quer o total extermínio do outro lado. O problema é que quando o assunto é política externa, Lula, o PT e o governo são especialistas em estabelecer aquelas falsas equivalências. E aqui eu cito alguns exemplos. Quando Lula opina sobre a invasão ilegal da Ucrânia pelo exército russo, invasão que causou uma crise energética na Europa e que matou centenas de crianças ucranianas, ele costuma poupar críticas ao país agressor e sinalizar que a culpa também é do país agredido. Em janeiro de 2023, por exemplo, Lula disse, aspas, continuo achando que quando um não quer, dois não brigam, disse aí o grande estadista que sugeriu mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, enchendo a cara numa mesa de bar. Como resultado dessa postura nada sóbria do presidente, a imprensa francesa classificou Lula como um falso amigo do Ocidente e das suas democracias. Outra falsa equivalência do Lula foi a comparação ridícula que ele fez entre o tempo no poder da primeira-ministra alemã, que foi eleita democraticamente, e do ditador da Nicarágua, seu companheiro e aliado ideológico, aquele que perseguiu padres e freiras. Na sua entrevista ao El País, o Lula questionou indignado: por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Qual é a lógica? E aí a entrevistadora, com toda a paciência, toda a educação, respondeu que a Angela Merkel não perseguiu nem prendeu seus opositores políticos. E só uma última falsa equivalência para ilustrar meu argumento e já adentrando aqui o conflito no Oriente Médio. Quando o Hamas ordenou o sequestro, o estupro e o assassinato em massa da população civil israelense, o Lula se referiu à reação militar de Israel como terrorismo. O petista ainda afirmou que, aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com os palestinos só existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. Então, essa comparação esdrúxula, que soa aí como música, para ouvidos antissemitas, rendeu a Lula elogios públicos dos terroristas do Hamas e o status de persona não grata em Israel. Só que agora, nesse caso dos atos de guerra do Irã, a reação do governo Lula foi ainda pior, porque além da falsa equivalência, o governo escancarou seu duplo padrão ideológico. Ou seja, dependendo de qual país está envolvido, o governo reage de maneira muito diferente, mesmo diante de situações similares. Hoje, o site especializado Poder 360 estampa a seguinte manchete: Brasil condena ataque de Israel ao Irã, mas não o oposto. Então, vejam só que mudança de tom. Quando houve o ataque à embaixada do Irã na Síria, um ataque de autoria não confirmada, atribuído a Israel, o governo Lula soltou a seguinte nota, aspas, o governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado do Irã. Aí tudo certo. Mas agora, diante de uma retaliação absolutamente desproporcional, as tintas do governo Lula adquiriram um colorido muito mais suave. Aspas de novo. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envios de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos. Bom, por que o governo Lula não condenou explicitamente esses atos de guerra? E que história é essa de relatos? Será que ninguém no Itamaraty sintonizou a CNN e assistiu às imagens daquela chuva de mísseis contra Israel? Então, concluindo, é muito importante que o telespectador esteja atento a esse mar de narrativas, esse mar de falácias, muitas vezes propagadas por agentes do próprio governo. Israel e Irã não estão em equivalência moral nesse conflito. Israel, que é uma nação vítima do terrorismo, é uma democracia parlamentar que protege liberdades civis, que acolhe pessoas de outros credos e etnias, inclusive no poder legislativo. Já a República Islâmica do Irã é, na prática, uma teocracia militar, uma ditadura religiosa que controla as forças armadas e o acesso a cargos eletivos. O Irã não reconhece o direito de existência de Israel e, por lá, o Estado judeu é referido como Pequeno Satã. Por sua vez, a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização paramilitar muito obscura que financia extremistas e grupos terroristas com recursos de atividades criminosas. E, no ataque aéreo ao consulado do Irã, algumas das suas lideranças mais ativas e mais radicais foram neutralizadas. Uma linha de ação que já foi inclusive adotada pelos Estados Unidos da América lá no Iraque. Não à toa,
o mundo ocidental condenou a retaliação iraniana, mas para variar, Lula da Silva não acompanhou seus colegas democráticos.